E aí pessoal, Lucas Diniz, vamos dar continuidade à nossa aula de vetores. Todo mundo sabe marcar ponto num plano cartesiano, ok? Então, por exemplo, se a gente tem um vetor V, né, tal que as componentes deles sejam A e B, o que é que isso significa? Significa que na direção X eu andei A, na direção Y eu andei B. Como é que eu faço para representar isso? Você vem aqui no X e marca A. Está aqui, o A. Vai no Y e marca B. Exatamente como se você estivesse marcando pontos num plano cartesiano. Ok? Então, acabei de marcar. Como é que é o nosso vetor V? Ele é o vetor que sai da origem do meu sistema cartesiano, perfeito? E vai até onde eu marquei os pontos. Ok? Até a junção dos pontos, está aqui. Esse é o vetor V. Para exemplificar com números, eu poderia simplesmente dizer que tem um vetor U de tal que ele tem 5 unidades no eixo X e 12 unidades no eixo Y. Perfeito? Então, eu viria aqui no eixo X, marcaria o 5. No eixo Y, marcaria o 12. Então, esse aqui seria o meu vetor U. É o vetor que sai da origem e vai até esse ponto aí, né, que seria o ponto 5, 12. Isso é uma forma que a gente tem de representar vetores, tá? Poderia estar para baixo, né? Menos 5, 12, tudo isso aí você tem. Isso aí vai te indicando as direções, sentidos, tudo do vetor, ok? Mas por que a gente trabalha dessa forma? Na forma cartesiana, é muito mais fácil você fazer conta com os vetores. Por exemplo, se eu quiser somar um vetor com outro, basta que eu some os componentes deles em cada direção. Por exemplo, o nosso vetor U mais o V, basta que eu ande 5 mais A na direção X e 12 mais B na direção Y. Como é que eu faço isso com valores? Suponha que tem o vetor U e o vetor W, ok? Em que o W é menos 2 e menos 3. Esse é o nosso vetor W. Como é que seria o vetor U mais W? U mais W é simplesmente a soma das componentes. 5 menos 2, 12 menos 13, menos 3. Então, esse vetor U mais W, ele é 3, 9. Não é isso? Aí você vai lá no plano, vai no X, você anda 3, e no Y você anda 9. Pronto, você descobriu qual é o vetor soma. Tá? E aí eu quero falar agora um pouquinho sobre módulo, né? Módulo direção. Como é que eu faço para achar a direção do vetor? Beleza? Bom, galera, tá aqui, ó. Novamente nosso plano cartesiano e o nosso vetor V. Como é que eu faço para achar a direção dele, né? Ela vai ser dada por essa inclinação aqui, esse ângulo θ. E θ, geralmente, a gente define como sendo o ângulo entre o vetor e o eixo X. Perfeito? Preste atenção. Eu não falei que A, B, né, as componentes do vetor A, é o quanto ele andou no eixo X. Então, você vem aqui para o eixo X. Ó. Então, eu sei que esse lado aqui vale A. Perfeito? Esse tamanho aqui vale A. E no eixo Y? Eu sei que esse tamanho aqui vale quanto? B. Perfeito? Então, preste atenção.
Isso aqui não tem um triângulo? Não parece que a gente acabou de formar um triângulo retângulo? Lembra? Ó? Isso aqui. Não parece um triângulo? Vou destacar ele aqui do lado. Ó. Eu tenho um módulo do meu vetor. Eu tenho uma componente vertical e uma componente horizontal. De tal forma que esse ângulo aqui é θ, perfeito? Aqui, 90 graus. Esse tamanho aqui é o mesmo tamanho lá do eixo Y, né? Então vale B. E esse tamanho aqui vale A. O módulo do vetor, então, basta que a gente faça um teorema de Pitágoras básico, né? Hipotenusa ao quadrado, soma dos catetos ao quadrado. Então, o módulo de V ao quadrado é a componente x ao quadrado mais a componente y ao quadrado. E aí o módulo então vale quanto? A raiz quadrada disso tudo, certo? Assim, se você tiver as componentes do vetor AB, você consegue definir o tamanho dele, perfeito? Só que o que eu quero destacar aqui é o seguinte: esse ângulo θ, essa direção do nosso vetor, vai ser mais fácil da gente identificar, porque olha para o ângulo. Isso aqui não deu um triângulo retângulo? Eu consigo achar o seno e o cosseno facilmente. Porque olha só, o seno de θ vai me dar que é B sobre o módulo. Então é B, a componente y, sobre o módulo do vetor. Perfeito? O cosseno é a componente em x, né? A, sobre o módulo do vetor. E aí a tangente, né? B sobre A. Que é o cateto oposto sobre o adjacente. Tangente, cateto oposto sobre adjacente. Seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Perfeito? Por que é que eu estou falando disso? Porque a gente vai aprender agora uma coisa chamada decomposição vetorial, que é eu pegar esse vetor e eu quero decompor ele em uma soma de vetores ortogonais, né? Ou seja, eu quero que esses vetores façam entre si 90 graus, de tal forma que eu só tenho o módulo do vetor e uma inclinação. Vou explicar agora o porquê. Cara, todo mundo já viu esse sistema físico aí, né? Que é composto por um plano inclinado, né? Vou supor que esse plano aqui está no chão, tá? Um plano inclinado e um bloquinho em cima do plano. A gente que estuda vetor, né, consegue aplicar isso aqui agora facilmente. Que é uma maneira que a gente tem de adequar a realidade e matematizar ela, fazer cálculos, prever o que vai acontecer. Perfeito? Isso é matemática. O que a gente sabe? Que existe uma força em qualquer corpo que tem massa devido ao campo gravitacional da Terra, né? E a gente chama isso de peso. A força peso, ela é sempre vertical para baixo, não é isso? Ó. Então aqui está a nossa força peso. Perfeito? Todo corpo que tem contato com uma superfície, ele tem o quê? Uma força de contato que a gente chama normal. E a normal, ela sempre faz 90 graus com a superfície. Não é isso? Mas por que eu estou falando isso? Preste atenção nos planos, né? Nos eixos em que essas duas forças se encontram. Olha só. Eu tenho o eixo da minha força peso, que eu vou desenhar ele de vermelho. Aqui, ó. Tá aqui o eixo, ó. Esse eixo aí, esse eixo da força peso, a gente poderia dizer que é o que nós estamos acostumados a trabalhar. Que é ele retinho. Só que olha a normal, né? A normal, ela está meio que inclinada com relação a esse eixo aí, esse sistema de coordenadas que a gente adotou.
E outro fato interessante é que o bloco, se ele for se movimentar, ele vai se movimentar numa reta que é paralela ao plano, né? A essa parte aqui do plano, essa hipotenusa aqui. Então é muito mais interessante para nós trabalharmos neste sistema de coordenadas. Que sistema? Um sistema que é perpendicular, né? Tem o eixo de movimento perpendicular à hipotenusa, que vai ser esse eixo em verde aqui que eu vou desenhar. E olha que coisa legal, a normal já vai estar presente neste eixo. Por quê? Né? Ela faz 90 graus com a superfície. Então eu já tenho aqui a minha reta normal definida nesse eixo. Né? Olha que coisa legal. E aí, um fato interessante é, cara, se eu pegar esse corpo, né, essa força aqui, eu consigo decompor ela em dois vetores que somam 90 graus, né? Porque esse eixo aqui perpendicular, esse eixo em preto, faz 90 graus, essa reta com essa outra que passa normal. E aí o que eu quero é uma forma em que eu possa pegar esse vetor peso e colocar ele nesta reta aqui e nesta reta aqui. Como eu faço isso? Porque fica mais fácil de trabalhar, justamente por ser o plano, o eixo de coordenadas que compõe o movimento do corpo, né? E aí, depois lá, de acordo com a lei de Newton, vocês aprendem força resultante, massa de aceleração, pererê pão duro, se está em equilíbrio, a resultante é nula, etc. Não é o que a gente vai falar agora. Só que, olha que coisa legal. O ângulo em que esses planos, esses eixos coordenados fazem um com o outro, esse eixo coordenado em vermelho, esse eixo coordenado em preto, o ângulo que eles fazem é exatamente o ângulo do plano, que é θ. Então esse ângulo aqui é exatamente θ. E aí então vale a pena para nós aprendermos decomposição vetorial. Eu já volto daqui a pouquinho nesse problema aqui e eu vou te mostrar que acabou teus problemas com plano inclinado. Acabou. Beleza? Deixa eu apagar aqui. Baby Shark, presta atenção. Olha como é que agora o jogo é diferente. Antes eu tinha te dado as coordenadas, te ensinei a achar o módulo do vetor, perfeito? Então o vetor, eu posso definir ele como uma coordenada, né? Lá no plano cartesiano, e eu tenho como achar o módulo. E tenho como achar também o ângulo de inclinação. Agora eu vou fazer o contrário. Estou te dando o módulo do vetor e o ângulo de inclinação. Né? Lá no nosso plano inclinado, você lembra que a gente queria decompor o peso, né? Então, o peso ele é muito fácil da gente calcular. Basta que a gente pegue o corpo, coloque ele numa balança e você tem, né, ali a normal, né, a massa ali, que vai ser a normal, que vai ser a massa do corpo. Não vou meter esse detalhe não. Mas se você pega o corpo, bota ele na balança, tu acha a massa, e aí você consegue então achar o peso, que basta multiplicar pela gravidade. Muito simples achar o tamanho do peso. Perfeito? E a inclinação ela é dada pelo plano, pela inclinação do plano. E aí o construtor lá, o engenheiro, ele tem a inclinação que o plano faz com uma determinada reta horizontal. Perfeito? Simples assim. Então eu vou ter o módulo e a inclinação. Como eu faço para trabalhar então? Como eu vou fazer para decompor ele em eixos coordenados, y e x, que satisfaçam o que eu quero no meu problema? Vocês lembram lá? O que eu quero é que o eixo esteja na direção do movimento do bloco. Olha para cá. Veja isso aqui não forma um triângulo retângulo de novo, né? Eu vou fazer o seguinte, olha. Esse vetor, ele tem uma componente que eu vou chamar de Vx. Perfeito? V porque o módulo do vetor é V e x porque está na direção x. E uma direção, uma componente Vy. Ok? De tal forma que eu consigo decompor esse vetor aqui em um vetor Vy e aqui em um vetor Vx, sendo a soma vetorial, né, Vx
mais VY, dando o meu vetor V. E aí basta que a gente lembre lá da regra do paralelogramo, né, da primeira aula. Dois vetores saindo na mesma origem, traça ali uma paralela a esse vetor, uma outra paralela a outro vetor, o ponto de cruzamento vai dar o vetor soma. Perfeito? Tá aqui. E mais interessante, né, que vocês têm que saber, é que o vetor x forma com o vetor y, o vetor VY, né, 90 graus. Né? O ângulo entre esses dois vetores é de 90 graus. Então, bom, eu consigo definir aqui um triângulo retângulo, porque essa reta aqui, né, esses traços aqui do lado, são paralelos ao vetor VY. Então, olha como é que fica o nosso triângulo. Eu tenho aqui um módulo de V, vou escrever só V, tá? 90 graus, aqui é o Vx, que é o tamanho, a direção e o sentido já estão dados aqui, já estão representados, você já sabe para onde ele aponta. E aqui esse tamanho é Vy. E eu tenho uma inclinação θ. Ok? Como eu faço para achar essa componente e essa componente? Em função do V e do θ. Seno e cosseno. Perfeito? Preste atenção. Quem é o seno de θ? Cateto oposto sobre hipotenusa. Perfeito? Então, Vy sobre V. Né? Multiplica então tudo por V, né? Pega esse V, passa para cá. Como é que ficou? Ah, Vy é o V seno θ. Ah, tá. É por isso? É por isso. E o cosseno? O cosseno é cateto adjacente sobre hipotenusa. Então, Vx sobre V. Ah, então, Vx é V cosseno? É isso aí. Acertou. Então, acabou. Você acabou de descobrir como é que decompõe os vetores nos eixos x e y. É isso, decomposição vetorial. Se você não consegue entender isso, não aprendeu ainda, vou te ensinar um truque. Que é o seguinte. Você está no vetor, ó. Estou aqui no vetor. Vetor V, no módulo de V. Vai para x. Ó, estou para x. Estou indo para x. Estou passando pelo ângulo, estou com ele. Passei pelo ângulo, estou com o ângulo. Então, Vx é o V cosseno θ. Perfeito? Estou em V. Vou para y. Ó, passei pelo ângulo? Não. Ah, tá. Então, é 100? É isso aí. É seno θ. Perfeito, exatamente isso. Se eu estou em V, vou para y. Estou sem θ, tá seno θ. Vy é seno θ. Facinho. Facinho. Certo? Só um detalhe, tá? Lembra que eu falei ainda há pouco que geralmente a gente define o θ como o ângulo entre o eixo x e o vetor, tá? Porém, se você define o ângulo como sendo entre o eixo y e o vetor, por exemplo, esse aqui, ó, que eu vou chamar de alfa, nós temos a relação que ângulos complementares têm o seno igual ao cosseno, né? Então, eu vou botar aqui pelas mesmas razões. Você pode pegar aqui, ó. Se eu estou em V, vou para Y, estou com alfa. Então, V, Y também é o V cosseno de alfa. E o V cosseno θ, que é o Vx, ele pode ser também o V seno de alfa. Ok? Então, via de regra, a gente trabalha com esse ângulo θ. Via de regra, né? Não sempre. Você vai ter que ver o que a questão está te pedindo. Mas via de regra é θ. Ok? Então, pensa. Se você não está garantido, vai nesse macete aqui do estou no vetor, vou para o eixo, passei pelo ângulo é com, não passei pelo ângulo é sem, seno. Perfeito? Vamos voltar lá para o nosso problema do plano inclinado? Acabaram os teus problemas, ó. Bom, pessoal, tá aí de novo aqui, ó, o nosso plano. Fiz só agora o eixo que eu vou trabalhar. Eu tenho peso, que ele é vertical para baixo, perfeito? E eu tenho o eixo que eu quero trabalhar, que tem um dos eixos coordenados na direção de onde pode ou não ser o movimento do nosso bloco, perfeito? Por que eu falei pode ou não? Porque se a gente coloca o atrito aqui, né, o problema
ele vai ter duas condições, como é a condição de equilíbrio, que é a condição de repouso, e outra que é a força resultante lá, né, diferente de zero. Vamos lá. Trabalhar com a decomposição primeiro, antes da gente falar do atrito. Se eu estou em θ, preste atenção. Se eu estou em θ e eu vou para cá, se eu estou no peso, quer dizer, perdão, se eu estou aqui no peso, no vetor, e eu vou para cá, eu estou com o ângulo, não é isso? Eu passo pelo ângulo. Então é o P cosseno, perfeito? Caraca, era isso? Era isso. Então aqui é o P cosseno de θ, perfeito? E como é que é o peso aqui nessa outra direção? Se ali é com, aqui só pode ser 100, né? Ah, tá. É mesmo, Funciona? Funciona. Então aqui é o P seno. Vamos voltar agora para a questão do atrito. Perfeito? Decomposição vetorial, acabou. Você não tem mais problema com isso. Se eu tenho agora aqui um atrito, perfeito? Estou colocando todas as forças no centro aqui do meu eixo coordenado, tá? Se eu tenho um atrito, ele tem que ser para cá. Ele só não vai ser para cá se eu estiver, né, por exemplo, querendo subir o bloco, empurrando o bloco para baixo. Eu não estou empurrando o bloco. Então o atrito ele é contra a tendência natural, né, a tendência do corpo de movimento. Se o corpo está aqui, eu não estou empurrando ele para cima, caralho. A única tendência que ele tem é de descer. Então o atrito tem que ser para cima, perfeito? Não tem discussão nisso. Atrito é contra a tendência de movimento, perfeito? Não é contra o movimento. Você só anda porque é o atrito quem te joga para frente. Mas ele é contra a tendência, ok? Seu pé empurra o chão para trás e o chão te empurra para frente. É o atrito quem te faz se mexer. Mas ele é contra a tendência do movimento e não o movimento. Perfeito? Neste caso vai ficar contra o movimento se o corpo descer. Mas não é uma regra. Vou fixar de novo. Atrito é contra a tendência de movimento e não ao movimento. Pode ser que ele seja contra o movimento, mas não é a regra. Perfeito? Então, analisando agora aqui as forças de Newton, o que eu tenho, né? Posso apagar aqui esse peso aqui em vermelho? Só para a gente enxergar melhor o que está acontecendo. Ó, apagamos ele, ó. É o poder do quadro, né? Tá ali. Olha só. Eu vou ter que analisar um pouco o problema, que é o seguinte. Esse corpo, ele vai se mexer nessa direção aqui, ó, que está o peso E anormal, P cosseno E anormal? Não, só se for um passarinho sobrevoar. Se não for, não tem movimento. Se não há movimento nessa direção, força resultante é zero. Então, as forças que apontam para cima tem que ser igual às forças que apontam para baixo. Somatório vetorial tem que ser nulo. Então, normal tem que ser igual ao P cosseno θ. Perfeito? Perfeito. Segura essa informação. Qual é a outra que a gente tem? Bom, se a tendência do corpo é descer, eu tenho duas possibilidades, certo? O corpo desce ou está em equilíbrio, ou está em repouso. E aqui eu deixei um espaço que eu vou dizer o seguinte, ele desce acelerado, perfeito? Porque ele pode descer com velocidade constante. E se ele desce com velocidade constante, a aceleração é zero, a força resultante então é zero, perfeito? Então ele está em repouso. Descer com velocidade constante é repouso. Descer acelerado, aí não é repouso, perfeito? Então eu vou até fixar aqui, ó, o que é repouso, parado ou velocidade constante. Se vier de velocidade, tá? Não de vetor.
Então vou fazer aqui ó, uma linhazinha. Bom, se o corpo desce acelerado, é porque essa componente aqui da força tem que ser maior que o atrito, né? É exatamente, professor. Porque o cara que vai puxar ele para baixo tem que ser mais forte. É isso. Ah, então o peso, que no caso é o P seno, menos a FAT, lembra que é sempre somatório vetorial, e se eu somar vetores em direções opostas, é o módulo de um menos o módulo do outro. Lembra disso? Aulinha passada. Isso aqui tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Ou, se ele estiver em repouso, o que é que tem que acontecer? Se ele está em repouso, essa aceleração aqui é zero, então P seno tem que ser igual a FAT. Exatamente. Então P seno de θ é igual a FAT. Certo? Então, aprendemos decomposição vetorial para nos explicar, para que possamos matematizar algum sistema físico da nossa realidade. É para isso que você aprende física e matemática, para você poder numerar, contar, manipular a natureza. Não tem mais nada. Ninguém aprendeu matemática só porque gosta. É porque isso nos ensina a manipular a natureza. E como é que a gente vai sobreviver, né? Se a gente não souber manipular a natureza. É para isso que serve física e matemática. Show? Tamo junto. Se você gostou da aula aí, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Valeu?